Deixar ir, capítulo 3, parte 2. Entendendo as emoções. Então, muitas das nossas emoções, elas são guardadas na nossa memória não de acordo com os fatos que ocorreram, mas sim a qualidade, o tom que ela tem. Então, muitas vezes, não importa o fato, a situação em si, mas a tonalidade dela, os sentimentos envolvidos, as intensidades. E é muito mais fácil você lidar com o sentimento do que com a ideia e com o pensamento. Como que ele vai explicar aqui para vocês. Entender a emoção por trás do pensamento e saber lidar de forma correta com ela é, portanto, mais recompensador e consome menos tempo do que lidar com os próprios pensamentos. O sentimento pode ser trabalhado primeiro por se aceitar que ele está presente, sem resistir ou condená-lo. Então o indivíduo começa a esvaziar a energia por trás desse sentimento diretamente por deixá-lo de ser o que é até que ele acabe. Se o sentimento foi totalmente rendido, deixado ir, usualmente todos os pensamentos associados a ele terão desaparecido completamente e serão substituídos por um pensamento conclusivo que lida com o assunto rapidamente. Então, é mais fácil lidar com o sentimento do que com o pensamento, com aquela elucubração mental que a gente tem. Então, é mais fácil focar no sentimento e fazer o exercício de deixar ir do que ficar imaginando aquela situação que aconteceu, porque foi. Vocês já passaram por isso muitas vezes. E no final das contas, você só continua ruminando uma ideia e não vai direto no sentimento e pega aquela carga emocional que vocês colocaram. Lembra daquele tanque aqui do inconsciente? E agora eu vou mostrar um exemplo para vocês. Uma pessoa perdeu o passaporte. Como pude ser tão estúpido a ponto de perder um passaporte? E agora não tenho mais tempo para conseguir um novo. E ele ficou num grande dilema. Sem passaporte, sem viagem. Perder a viagem teria várias consequências negativas, porque era tanto para negócio quanto para lazer. E isso criaria uma situação difícil. Por fim, ele lembrou de aplicar a técnica do deixar ir. Então ele se sentou e a primeira coisa que ele fez: qual é o sentimento básico que eu tenho ignorado? Para sua surpresa, o sentimento básico que apareceu foi a tristeza. Tristeza associada a não querer separar-se de alguém que amava. Também havia um sentimento associado ao medo de perder o relacionamento, ou no mínimo, enfraquecimento dele devido à ausência durante a viagem. Conforme ele deixou ir a tristeza e o medo associado, sentiu-se repentinamente em paz quanto ao assunto. Também concluiu que se o relacionamento não pudesse lidar com uma ausência de 2 semanas, não deveria valer tanto assim. Então realmente não havia mais nenhum risco. Assim se sentiu em paz e lembrou instantaneamente onde o passaporte estava. De fato, estava em um lugar tão simples e óbvio que apenas um bloqueio inconsciente poderia explicar porque ele não se lembrava. Vocês, com certeza, você já passou por uma situação assim. Você ficou tão preocupado com alguma coisa que você não lembrou de uma coisa óbvia. E não conseguia achar solução para uma coisa que talvez pudesse ser tão simples. Só que você reparou que existia um bloqueio atrás disso, né? Então, o seu estado emocional tornou-se de gratidão e felicidade em vez de frustração. Deixar ir pode ser muito útil em situações cotidianas, mas o seu uso em momentos de crise pode ser crucial para prevenir e aliviar grandes quantidades de sofrimento.
E no momento de crise é um excesso assim de emoções e sentimentos, todos eles suprimidos ou reprimidos. Nessa situação, o problema não é apenas identificar a emoção, mas sim como lidar com toda essa opressão dos sentimentos. Lidando com crises emocionais. Lembre-se, nos mecanismos habituais da mente, a mente usa conscientemente para lidar com as emoções. Quais são esses mecanismos? Supressão ou repressão, expressão e fuga. Esses mecanismos são venenosos apenas quando usados sem intenção consciente. Em uma sobrecarga, muitas vezes é aconselhável que se utilize esses mecanismos de uma forma consciente. O objetivo dessa manobra é reduzir a quantidade esmagadora de emoções em si, de uma forma que elas possam ser desmontadas e rendidas por partes. Portanto, nesse caso, está tudo bem em afastar conscientemente tantas emoções quanto formos capazes nesse momento. Então, nessa hora, numa hora de crise, você não vai conseguir lidar com tudo aquilo que está borbulhando. Então, você pode dar uma afastada nesses sentimentos para ir lidando com eles de pouco a pouco. É como se você desmontasse o pacote de sentimentos e vai usando um por vez para fazer o deixar ir. Então, a intensidade da emoção pode ser reduzida ao compartilhar os sentimentos com os amigos próximos ou mentores, ou por apenas você expressar o sentimento. Então, um pouco da energia por trás dele é reduzida. Nessa circunstância, também é permitido o mecanismo de fuga. Fuga consciente, como sair de uma situação social para distanciar-se de ficar triste, brincar com o cachorro, assistir televisão, ir ao cinema, tocar música, fazer amor ou qualquer coisa que seja o hábito do indivíduo dentro dessa circunstância. Quando o sentimento for reduzido em quantidade e intensidade, é melhor começar a deixar ir pequenos aspectos da situação em vez da situação completa e da própria emoção atrelada. Então vamos usar um exemplo aqui, tá? Um homem perde o seu trabalho depois de muitos anos numa empresa. Agora está sobrecarregado e com desespero. Utilizando os 3 mecanismos já descritos, algumas das emoções podem ser reduzidas. O que ele pode enxergar, então, são pequenas trivialidades sobre o trabalho. Por exemplo, ele pode deixar ir a vontade de almoçar, onde ele sempre almoçava com os colegas de trabalho. Ele pode deixar ir a vontade de estacionar o seu carro na mesma vaga que ele sempre teve no passado. Ele pode deixar ir a vontade de subir no elevador que sempre subia. Ele pode deixar ir o apego por sua mesa de trabalho. Ele pode deixar ir o apego pelo seu computador. Ele pode deixar ir o costume de ver seu chefe todos os dias e os colegas de trabalho. Ele pode deixar ir seu sentimento de familiaridade até com sons lá do escritório. O propósito de render esses pequenos aspectos relacionados a perder o emprego, que pode parecer trivial, e o que faz a mente entrar no modo de deixar ir. O modo de deixar ir nos leva para um nível de coragem. Os sentimentos negativos foram reconhecidos e trabalhados. Consequentemente, eles perderam a sua energia. Então, aquele tanque começa a baixar. Conforme as trivialidades são rendidas, curiosamente, o evento principal, que foi perder o emprego, se torna cada vez menos opressivo. E a razão desse fenômeno é que quando usamos o mecanismo de rendição em uma emoção, estamos rendendo todas as emoções ao mesmo tempo. Então, a sensação que dá aqui é que se você comer pelas bordas, não pega o cerne do problema, vai comendo pelas bordas aquilo que você consegue lidar, vai deixando ir tudo isso, aí a energia vai baixando e você vai conseguir lidar com esse problema de uma maneira muito melhor. Depois de utilizar os 4 métodos citados, que são
a supressão, a expressão, a fuga e a rendição que eu deixaria, um quinto método se torna aparente. Toda emoção é forte, na verdade, uma combinação de várias emoções subsidiárias, e um complexo emocional total pode ser desmontado. Então, no caso desse homem que perdeu o emprego, ele estava com várias emoções todas juntas. Primeiro, ele perdeu o emprego. Então, o primeiro sentimento que veio foi desespero. Depois, ele começou a sentir também raiva. Ele percebeu que essa raiva que ele sentia estava ligado ao orgulho. E muita raiva também em forma de ressentimento. Há uma autoinvalidação, que é uma forma de raiva expressa contra si mesmo. Então ele devia estar se sentindo a maior porcaria. A pessoa mais assim, sabe, o cocôzinho mesmo? Sentindo assim, muitas vezes a gente se sente assim, né? Fala, nossa, não deu certo, eu não sou bom o suficiente, eu sou macaca. A gente faz isso também, né? E ele também estava sentindo medo, né? Então, vocês viram assim o pacote de emoções que estavam juntas? Então, por exemplo, ele pode começar a ir o medo de não encontrar um outro emprego. Quando esse medo é reconhecido e rendido, todas as possibilidades alternativas que existem vão se tornar repentinamente aparente para eles. Ele vai rendendo medo. De repente, as coisas começam a se abrir, ele começa a perceber o que ele não percebia, porque o medo tapava os olhos dele, né? E conforme rende o orgulho, ele vai rapidamente ver que não está enfrentando um desastre econômico como pensava. Assim, conforme o complexo emocional é desmontado e desmembrado em suas partes componentes, cada parte agora tem menos energia e pode ser rendida individualmente. Conforme formos saindo dessa sobrecarga, seremos lembrados que determinada quantidade de emoção foi propositalmente suprida e evitada. Então, agora ela pode ser reexaminada. Lembra que num caso de crise, você coloca uma parte assim de ladinho naquele tanque, você pode reprimir, suprimir, fugir. Você começa a fazer o deixar ir com todas as coisas mais pequenininhas, a energia baixa e agora você sabe, agora é o momento de olhar o que tem lá dentro do tanque, o que eu deixei dessa situação. E aí fica muito mais fácil. Fragmentos do complexo emocional poderão aparecer por um período ou até por anos. Então, esses fragmentos que você jogou aqui dentro desse tanque vão aparecer pouco a pouco e aí você vai começando a lidar com cada um deles. Lidar com uma crise por meio do nível emocional, em vez do racional, vai encurtar a duração drasticamente. Então, se você fica pensando, tentando entender a situação e só no mental, no racional, demora muito mais do que entra na emoção. Vamos trabalhar a emoção por si só. Fica muito mais simples e você pode render cada sentimento desse e ter mais energia e voltar a ser criativo, voltar a enxergar as coisas do jeito que elas são. Essa crise mudou totalmente a vida delas. E elas pagaram preço alto por não saber lidar com as emoções subjacentes. Quando as pessoas lidam com a crise mentalmente, elas pagam um preço muito alto, porque elas não sabem lidar com as outras emoções que estão vindo também. Há numerosos benefícios em lidar com uma crise de vida com sucesso. Por um lado, a quantidade de sentimentos suprimidos ou reprimidos agora são bem menores. A crise forçou que eles fossem abandonados. Assim, a quantidade que foi deixada no reservatório é bem menor. Existe um grande sentimento de autoestima
e convicção, porque existe a consciência de que o indivíduo pode sobreviver e lidar com qualquer coisa que a vida traga. Há uma redução geral do medo da vida, um sentimento maior de maestria, uma grande compaixão pelo sofrimento dos outros e uma habilidade crescente de ajudar aqueles que estão em condições semelhantes. Paradoxalmente, depois de uma crise de vida, muitas vezes há períodos de duração variável de paz e calmaria, às vezes se aproximando do nível de experiência mística. A noite escura da alma frequentemente precede estados de consciência intensificados. Um dos melhores exemplos desse paradoxo é ilustrado por pessoas que tiveram uma experiência de quase morte. Existem agora muitos livros sobre esse assunto que revelam certa comunhão. Uma vez que o pior de todos os medos possíveis, o pavor ou choque da morte foi enfrentado, é substituído por uma profunda sensação de serenidade, paz, unidade e imunidade ao medo. Muitas dessas pessoas desenvolvem habilidades extraordinárias, tornando-se curadores, desenvolvem consciência psíquica e estados avançados de iluminação espiritual. Eles vivenciam grandes saltos de crescimento, bem como o aparecimento repentino de novos talentos e capacidades. Portanto, todas as crises da vida carregam com elas grãos de invenção, renovação, expansão, salto de consciência e deixar ir o antigo para deixar vir o novo. Então, nas experiências de quase morte, é uma das maneiras assim mais intensas que a pessoa vive isso. E depois que você experimenta esse deixar ir, parece que você vai ficando imune aos sentimentos. Fica mais fácil de você lidar novamente com o mesmo sentimento no futuro. Curando o passado. Quando olhamos para a nossa vida, vemos resíduos de crises de vidas passadas que ainda não foram resolvidos. E isso significa colocar eventos em um contexto diferente e vê-los de uma outra forma ou outra perspectiva e mantê-los em um paradigma diferente com um significado e uma importância diferente. É dito que a maioria das pessoas passam suas vidas se lamentando o passado, temendo o futuro. Portanto, elas são incapazes de experimentar a alegria do presente. Isso é uma coisa muito importante. Nós, seres humanos, temos a mania de viver ou de acordo com o passado, se lamentando que eu não fiz, ou nossa, como era bom aquela época. Então você fica preso no passado. Ou algumas pessoas ficam presas no futuro, naquilo que ela vai fazer. Um dia eu farei, quando eu tiver isso eu farei, quando eu casar, quando eu tiver dinheiro, quando meu filho crescer. Então, ela não está não está no presente, porque ela está no futuro ou está no passado. Quando você entra no passado, muitas vezes você acaba entrando nas depressões. E quando você vive muito o futuro, você entra muito na ansiedade. Só que o que existe? Só existe o presente. O passado já foi. E o futuro depende do seu agora para você criar. Você pode ter até uma ideia, mas se você não estiver no agora, você não consegue criar um futuro legal, tá? Algumas pessoas passam suas vidas inteiras construindo sistemas intelectuais sofisticados para justificar o que é notoriamente óbvio que uma simples emoção suprimida. Então, muitas pessoas criam uma grande desculpa. E na realidade, essa desculpa era por quê? Porque suprimiu ou reprimiu uma emoção que está lá presa. A culpa é do outro, a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do governo, a culpa é da crise, a culpa é da situação atual. E então, se de repente
se prova que aquela pessoa não é culpada, a pessoa vai arranjar uma outra desculpa para dizer por que que ela não lida com aquilo. Mas na realidade, quem suprimiu ou reprimiu foi ela. Ela não quer olhar para a situação. Tá me vindo muito agora essa coisa assim, até de relacionamento. Ah, eu não tenho relacionamentos bons porque eu tenho dedo podre. Não é porque você teve relacionamentos que foram doídos, que não foram bons, que você fez escolhas erradas, que você não pode ter novos relacionamentos deixando ir todos esses sentimentos. É possível, sim. Uma ferramenta mais efetiva para livrar ou lidar com o passado é a criação de um contexto diferente. Isso significa que damos a ele um significado diferente. Então, nesse caso que eu falei de uma pessoa que teve relacionamentos ruins, você pode ressignificar aquilo que você vivenciou dentro de um relacionamento. Você pode entender de uma outra maneira, não mais como dor, mas como aprendizado. No exemplo do homem que perdeu seu emprego, depois de algum tempo, ele olhou para trás e viu que o seu trabalho anterior estava impedindo de crescer, que ele havia sido pego pela rotina. Francamente, o trabalho lhe deu uma úlcera. Antes de perdê-lo, ele só via prazer nisso tudo. Assim que ficou do lado de fora da situação, quando perdeu o emprego, começou a ver os custos que estava pagando, física, mental e emocionalmente. Depois de perder o emprego, estava aberto a descobrir novas habilidades e novos talentos. De fato, ele começou uma nova carreira promissora. Você lembra muito aquela história da vaquinha, né? Do monge que, quando a família estava dormindo, empurrou a vaquinha, aquela vaquinha no precipício. E fez com que a família saísse daquela vida de miséria e procurar uma vida e crescer. Quantos de vocês ainda estão presos nisso, né? Então, os eventos da vida são oportunidades para crescer, expandir, vivenciar e desenvolver. Então, até parece que o nosso inconsciente sabe de alguma coisa muito importante que precisa ser aprendido. E, de repente, cria uma situação para você ter essa experiência. E essa situação era a única forma que você conseguiria vivenciar essa experiência, mesmo que aparentemente dolorida. Então, os eventos da vida são oportunidades para crescer, expandir, vivenciar e desenvolver. O Jung, ele dizia que existe uma pulsão inata no nosso inconsciente em direção a uma unidade, completude e realização do ser. E que o inconsciente irá conceber os caminhos e meios para trazer isso à tona, mesmo que sejam traumáticos para a mente consciente. Então, esse inconsciente está ligado à tua essência, a teu self, a teu eu superior. E não importa o nome que você dê a isso. E esse eu, essa instância mais sagrada tua, vai empurrar você por bem ou por mal nesse crescimento. Então é melhor ir por bem, né? A sombra é a junção de todos os pensamentos, sentimentos e conceitos reprimidos sobre nós mesmos que nós não queremos enfrentar. Então, tudo aquilo que está no tanque, que a gente não quer ver, torna-se a nossa sombra. Um benefício de uma crise é que ela nos traz familiaridade com a nossa sombra. E na crise parece que abre a torneirinha desse reservatório e vem tudo para cima de você. E aí você começa a olhar para a sua sombra por bem ou por mal. Assim, a sombra foi reconhecida e ela perde o seu poder
na hora que você começa a lidar com ela. Então, vai vir na tua cara, você vai ter que fazer alguma coisa. É necessário apenas reconhecer que temos certos impulsos proibidos, pensamentos e sentimentos. E agora é possível lidar com eles. Passar por uma crise de vida nos faz mais humanos, mais compassivos, aceitando e entendendo mais nós mesmos e os outros. Não temos mais que nos satisfazer fazendo os outros serem errados ou fazendo nós mesmos o errado. Não existe errado na história e a gente não precisa fazer ninguém errado, nem a gente mesmo, para se defender. O medo da vida é, na verdade, o medo das emoções. Não são os fatos que tememos, mas nossos sentimentos sobre eles. Olha só que legal! Não são os fatos da vida, as coisas que a gente lida, os problemas, os perrengues, são os sentimentos envolvidos nesses fatos. Nós temos medo disso, não do fato em si. Quando dominamos nossos sentimentos, o medo da vida diminui. Sentimos grande autoconfiança e estamos dispostos a nos arriscar, porque agora acreditamos que podemos lidar com as consequências emocionais, independentemente de quais possam ser. Sendo o medo a base de todas as inibições, dominá-los significa desbloquear grandes canais de experiência de vida que antes foram evitados. Então, o homem que conseguiu lidar com a crise de perder o trabalho com sucesso, nunca mais vai vivenciar o medo. Ele já sabe como lidar com isso. Não vai ser mais assustador um bicho de 7 cabeças. Ele começa a perceber que o pavor que ele tinha de perder o emprego limitou a sua performance de vida. Ele não estava sendo criativo, não estava colocando o máximo da sua potencialidade de vida. Então, esse medo deixou ele mais cauteloso, temeroso, e isso custou a autoestima dele e a saúde dele também. Um benefício da crise de vida é uma maior autoconsciência. Parece assim que quando você entra em crise, é o universo te chacoalhando, falando, olha, tem alguma coisa errada aí. Então é melhor você olhar, por bem ou por mal. E toda crise é uma oportunidade de reavaliar e deixar ir a culpa. E também uma oportunidade de uma mudança total de atitude. Devemos odiar ou perdoar aquela pessoa? Devemos aprender com a experiência e crescer ou resistir e tornarmos amargos? Escolhemos ignorar as deficiências da outra pessoa e as nossas próprias, ou em vez disso, ressentimos e atacamos mentalmente? Devemos nos tirar de uma situação similar no futuro, cheio de medos, ou devemos transcender essa crise e dominá-la de uma vez por todas? Escolhemos esperança ou desencorajamento? Podemos usar essa experiência como oportunidade de aprender e compartilhar, ou devemos nos enfiar em uma casca de amargura? Todas as experiências emocionais é uma oportunidade de subir ou de descer. Qual delas você escolhe? Esse é um confronto. Quem escolhe é você. Ninguém pode fazer essa escolha. Você pode escolher como você quer viver. Simples assim. Nós temos a oportunidade de escolher se queremos manter ou deixar ir perturbações emocionais. Podemos olhar para o custo de mantê-las. Queremos pagar o preço? Estamos dispostos a aceitar os sentimentos? Podemos olhar para os benefícios de deixar ir? A escolha que fazemos vai determinar o nosso futuro. Que futuro queremos? Vamos escolher ser curados ou vamos nos juntar aos caminhantes feridos? Ao fazer essa escolha, é bom olhar para a recompensa que teremos em manter
os resíduos de uma experiência dolorosa. Que satisfação estamos tendo? Em que medida estamos dispostos a nos conformarmos? Raiva, ódio, autopiedade, ressentimento, todos possuem uma recompensa barata, aquela pequena satisfação interna. Não vamos fingir que ela não está lá. Existe um prazer rápido e estranho quando nos entregamos à dor. Ela certamente satisfaz a nossa necessidade inconsciente de alívio da culpa através da punição. Podemos nos sentir infelizes e pobres. Então surge a questão: mas por quanto tempo? Vamos lá, mais um exemplo. Um homem que não fala com seu irmão há 23 anos. Nenhum deles consegue se lembrar do que se tratava o incidente. Ele foi esquecido faz muito tempo, mas eles são habituados a não se falarem. Então, por 23 anos, pagaram o preço de sentir a falta da companhia um do outro, da afeição, da união em assuntos familiares e todas as experiências de amor compartilhada que poderiam ter tido. Quando o homem aprende sobre o mecanismo de rendição, ele começa a deixar ir seus sentimentos em relação ao seu irmão. De repente, ele explode em lágrimas de tristeza, se dando conta de tudo que perdeu ao longo dos anos. Poder perdoar. Ele disparou uma resposta similar em seu irmão, e os dois se reuniram. Então, um dos irmãos se lembra do incidente. Era uma discussão a respeito de um par de tênis. Por um par de tênis, eles pagaram um preço que se estendia por 23 anos. Se o homem não tivesse aprendido a técnica do deixar ir, poderia ter ido para o túmulo com esse mesmo ressentimento. Então a dúvida é: por quanto tempo queremos continuar sofrendo? Quando estaremos dispostos a abrir mão? Quando será o suficiente? E o quanto que a gente faz isso nas nossas vidas, os rancores, ressentimentos, aquelas brigas. Ai, ele falou aquilo para mim há 20 anos atrás. E aí você fica com aquilo. Mas às vezes era uma coisinha tão pequenininha e o quanto que vocês dois perderam. A parte de nós que quer se agarrar às emoções negativas é a nossa pequenez. É uma parte de nós que é má, mesquinha, egoísta, competitiva, barata, conspiradora, desconfiada, vingativa, julgamentalista, reduzida, fraca, culpada, envergonhada e vaidosa. Ela tem pouca energia, ela se esgota e é humilhante e diminui o respeito próprio. É essa parte pequena de nós que conta com o nosso auto-ódio, sentimento de culpa infinita e busca pela punição e enfermidade e doenças. É essa parte com que queremos nos identificar? É essa parte que queremos energizar? Continuar alimentando? É dessa forma que queremos nos ver? Porque se essa é a forma que nos vemos, é dessa forma que os outros vão te ver também. O mundo só pode nos ver como nós nos vemos. Então, se você, mesmo que inconscientemente, fica ruminando essas coisas do passado, o que você está vibrando? É isso que aparece para o mundo. É isso que você também atrai no mundo. Então, você se identifica com isso? Você está tão agarrado e tão preso a esses sentimentos que você acha que são eles? Você é isso? Você tem certeza? O preço de nos mantermos na nossa pequenez pode ser demonstrado em um simples teste muscular. Sabe? Ou aquele teste do Orim, ou aquele teste de levantar o braço. Que o Dr. Hawkins, ele fazia. E ele via
Se você está num sentimento negativo, num sentimento de energia baixa, lembra que eu falei no início do capítulo, na parte 1, de todos os sentimentos, começando vergonha, culpa, medo. Então, quando você está nesses sentimentos mais baixos e faz o teste muscular, a tua musculatura enfraquece. E quando você está nos níveis mais elevados de energia, como a disposição, alegria, amor, o teu corpo fica forte. Então isso também está ligado com a saúde. Você está fraco, saúde fraca. Você está forte, saúde forte. Aumentando emoções positivas. O contrário de deixar ir sentimentos negativos é parar de resistir aos sentimentos positivos. Então, se você não resiste mais e deixa aí os negativos, os positivos vão vir. Um exercício bom e muito esclarecedor é se sentar e olhar para o sentimento que é diretamente oposto ao sentimento negativo que estamos vivenciando e começar a deixar ir a resistência a ele. Digamos que, por exemplo, o aniversário de um amigo está chegando e estamos nos sentindo ressentidos e mesquinhos. Portanto, não conseguimos sair para comprar um presente e o dia está se aproximando. O exato sentimento oposto é o perdão e generosidade. Só precisamos começar a olhar para o sentimento de perdão dentro de nós e parar de resistir a ele. Conforme continuamos a deixar ir, a nossa resistência de ser essa pessoa perdoadora, muitas vezes é surpreendente que isso virá para cima como uma onda. Vamos começar a reconhecer que aquela parte da nossa natureza sempre esteve disposta a perdoar. Mas nós não nos atrevíamos a dar uma chance a ela. Pensamos que poderíamos parecer estúpidos. Pensamos que estávamos nos punindo a outra pessoa por manter esse ressentimento, mas na verdade estávamos suprimindo o amor. No começo, podemos não sentir especificamente isso sobre nosso amigo, mas vamos começar a perceber que nós temos esse aspecto em nossa personalidade. Conforme continuamos rendendo nossa resistência de amar, vamos perceber que há algo dentro de nós que quer se expressar por compartilhar e dar, deixando o passado ir e fazer as pazes. Há o desejo de fazer um gesto amigável. Queremos curar a separação e reparar a ferida, corrigir o erro, expressar gratidão, arriscar sermos considerados tolos. Então, a grandeza é a coragem de superar os obstáculos, é a disposição de se mover para um alto nível, sabe? Subir naquela escalinha. E aí você vai subir um nível de amor. É aceitar a humanidade dos seres humanos e ter compaixão pelos sofrimentos deles, por se colocar no lugar deles. Do perdão aos outros vem o auto-perdão e o alívio da culpa. Temos o verdadeiro pagamento quando deixamos a nossa negatividade ir e escolhemos ser amorosos. Nós somos os beneficiados. Com o aumento da consciência de quem realmente somos, vem a invulnerabilidade progressiva ao sofrimento. Aí você não sente mais esses sofrimentos quando você olha para eles e deixa eles irem. A partir do reconhecimento de quem realmente somos, vem o desejo de buscar o que é edificante. A partir disso, nasce um novo significado e um contexto para a vida. Quando esse vazio interno, devido à falta de autoestima, é substituído por um verdadeiro amor próprio, autorrespeito e estima, não temos mais de nos preocupar no mundo, porque essa fonte de felicidade está dentro de nós. Ela alvorece em nós de uma forma que não pode ser fornecida pelo mundo de nenhuma outra forma. Nenhuma quantidade de riqueza pode compensar um sentimento interno de pobreza. Todos sabemos quantos milionários tentam
compensar a sensação do vazio interior e a falta de valor interno. Uma vez que contatamos nosso eu interno, essa grandeza, a realização interior, esse contentamento e o verdadeiro sentido de felicidade, nós transcendemos o mundo. O mundo agora é um lugar prazeroso e não somos mais guiados por eles, por esses sentimentos. Não estamos mais sob efeito desses sentimentos. Quando utilizamos essa técnica de abandonar o negativo e render a resistência ao positivo, mais cedo ou mais tarde chegamos a uma consciência súbita e abrangente de nossa verdadeira dimensão. Assim que isso for vivenciado, nunca mais será esquecido. Então, toda vez que você começar a olhar a tua grandeza, você vai acessar cada vez mais esse divino, esse sagrado que tem em você, que é o seu eu superior, tua essência divina. E nunca mais você esquece. E quem vai começar a te suprir vai ser ele, não mais o mundo externo, não mais os relacionamentos, o dinheiro, os prazeres, as coisas materiais. Você vai começar a se suprir de dentro para fora. E o jeito de viver a vida muda completamente. Lidar conscientemente com as emoções resulta na ausência de vulnerabilidade e perturbação. Nossa natureza interior é agora a prova de balas. Nós somos capazes de passar pela vida com equilíbrio e graça. As emoções, nossas emoções, realmente é o que pega, é o que nos aprisiona, o que nos coloca para baixo. Então, gente, é um convite, vamos fazer esse exercício do deixar ir. É muito simples, está num dos vídeos anteriores, e você vai começar a perceber que lidar com sentimentos não é um bicho assustador, não é um bicho de 7 cabeças. E você pode lidar de maneira muito mais tranquila. Então, até o próximo vídeo.